Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma quinta-feira, nosso culto de oração pelas causas impossíveis e ainda virtualmente. Mas assim, eu tenho clamado ao Senhor para que Ele nos dê direção segura de quando podemos retornar os nossos encontros presenciais. Amém? Vamos meditar hoje na Palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 12, de 7 a 9. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Diz assim a Palavra do Senhor: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, Senhor. Nossos corações estão ávidos por receber a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco de um modo pessoal, de um modo singular, e que nenhum de nós permaneça do mesmo modo depois de ouvir a Tua voz no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, uma das dádivas do Senhor mais encantadoras é seguramente a suficiente graça de Deus. E quando nós pensamos em graça, invariavelmente nós pensamos apenas e tão somente na salvação, que já seria de bom tamanho, porque ela abrange tudo. Mas a graça de Deus é esse poder que o Senhor nos reveste, com que o Senhor nos fortalece, com que o Senhor nos sustenta, com que o Senhor nos firma, para que nós possamos atravessar os desertos e vales da vida, que não são poucos. Eu queria que hoje nós nos encorajássemos uns aos outros a desfrutarmos dessa suficiente graça de Deus em toda e qualquer situação. Que o Senhor nos mande graça sobre graça, para que nós possamos atravessar essa via dolorosa que é a nossa vida sobre a terra. O texto fala de uma experiência pessoal do apóstolo Paulo, através da qual ele foi arrebatado até o 3º céu e recebeu da parte de Deus palavras e revelações inefáveis. O texto fala de revelações inefáveis, que não é lícito a um cristão revelar. Que nós possamos ler todo o contexto. E essas revelações recebidas de Deus não é para que a gente alcance um status espiritual perante as pessoas. Não é para que a gente faça propaganda da nossa própria espiritualidade. Muito pelo contrário, essas experiências são experiências pessoais, experiência para crescimento, para amadurecimento, para edificação do povo de Deus. Os oponentes de Paulo daqueles dias se gabavam de receber grandes revelações de Deus, das quais tiravam doutrinas e ensinos contrários às Escrituras, e essa tendência parece que é antiga e fez escola através dos séculos. Paulo, então, sem querer descer a detalhes,
fala também dessa sua tremenda experiência pessoal, sem contudo tirar dali quaisquer ensinamentos além daquilo já revelado nas Escrituras. Nós percebemos aqui a necessidade de mostrar que as revelações e visões dadas por Deus aos seus filhos têm uma finalidade, como eu acabei de dizer, de fortalecê-los, amadurecê-los, encorajá-los e também de edificá-los. A vida de Paulo não foi uma vida fácil, não foi um ministério fácil, muito pelo contrário, ele passou por coisas tremendas, chegou a viver um tipo de tribulação na Ásia que ele diz que desesperou da própria vida. Por que ele não fez uma bobagem ali? Porque a graça de Deus o sustentou, o fortaleceu e o firmou em Cristo Jesus. É muito comum hoje a comercialização das pretensas experiências pessoais com Deus. Invariavelmente o Espírito de Deus fala com seus filhos, mas ele invariavelmente vem sutilmente na forma de um pensamento que nos direciona a fazer a vontade de Deus, e essas comunicações internas, esses insights de Deus no nosso coração, eu repito, não são para propaganda espiritual de ninguém. Muitos tiram dessas experiências ensinos e revelações absolutamente contrários à palavra de Deus. Estabelecem doutrinas para impressionar os tolos, e muitos problemas têm sido criados nas igrejas a partir daí. É preciso que nós sigamos a orientação luterana de que algo que não esteja ali, escrito na palavra de Deus, que nós venhamos a nos calar, a rejeitar. É importante essas experiências pessoais, sim, mas como experiências pessoais, não para se dali daquela situação, se dogmatizar, se criar doutrinas para confundir aqueles que não têm tanta experiência com a palavra. É preciso saber o que devemos falar e o que não devemos. As revelações, sonhos ou visões em relação a outras pessoas não devem ser contadas a tais pessoas, a menos que o Senhor, que tenhamos uma direção viva do Senhor, e Ele vai confirmar isso, se for o caso. Essas revelações devem permanecer conosco, para que nós intercedamos por aquelas pessoas. E muitas vezes a gente se adianta ao Espírito de Deus, e o Senhor não deseja que seja assim. Quanto maior for a obra que o Senhor tem para fazer através de nós, maiores serão as experiências com Ele. O Senhor sabe, o Senhor conhece as nossas fragilidades, as nossas inadequações, e nós precisamos nos deixar mover pelo Espírito de Deus, mas com muita sabedoria, sem esquecer que o nosso adversário é astuto e tenta se fazer passar pelo Senhor. Cuidado. A concessão dessas experiências nos encoraja e fortalece para não desfalecermos no caminho ao enfrentarmos as oposições que se levantam contra nós e que não são poucas. A gente tem acompanhado a história de muitos servos de Deus, do passado e do presente, que passam por momentos extremamente difíceis. E se não fosse a graça de Deus sobre eles, nenhum suportaria. De uma coisa o texto nos dá absoluta certeza: há coisas que nos afligem, pelas quais oramos, e o Senhor nos livrará. Outras, no entanto, vão permanecer conosco como espinhos em nossa carne, para não nos ensoberbecermos com tudo que temos recebido da parte de Deus. E olha que há muitos espinhos perfurando as nossas carnes. Para o cristão genuíno,
O espiritual é sempre mais importante que o físico. Deus sabe equilibrar em nossas vidas as bênçãos e os fardos, os sofrimentos e as glórias. Nem todas as enfermidades ou aflições ou tribulações, que são os espinhos da carne, são causados pelo pecado. Muitas vezes Deus pode amorosamente estar construindo em nós o caráter de Cristo através dessas situações. O pecado é pior que a enfermidade, e o pior dos pecados é o orgulho. Eu tenho visto muitos líderes da atualidade se posicionarem como grandes figuras. Só existe uma celebridade na igreja: o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Muitos ministérios têm sido derrubados por causa dele na terra e até no céu. Lúcifer era um querubim ungido e caiu por causa do orgulho. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. A aflição física ou a perseguição não devem ser um impedimento para um serviço cristão eficaz. Nessa terra, não dá para a gente passar por ela de forma indolor. Muito pelo contrário. As experiências aqui são extremamente difíceis e dolorosas. E se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, como diz o salmista, Israel que o diga, nenhum de nós estaria mais vivo. Os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Todos temos recebido da parte do Pai graça sobre graça. Graça sustentadora, graça afirmadora, graça fortalecedora, porque senão nós não suportaríamos. Nós não teríamos meios humanos de suportar tantas pressões. Podemos sempre descansar na palavra e na suficiente graça de Deus em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem rendemos toda a honra e toda a glória, hoje e para todo o sempre. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, que aprendamos a desfrutar e depender da suficiente graça de Deus, que nos foi concedida não apenas para a salvação, mas para a vitória sobre todas as forças do mal e sobre tudo aquilo que tem se levantado para nos abater e nos entristecer. Que o Senhor possa ministrar isso ao nosso coração. Nós vamos orar pelas situações, orar uns pelos outros. E eu queria orar nessa hora pela mãe da nossa querida Ana Catarina, que está hospitalizada, acabou de passar por uma cirurgia de mastectomia radical, uma cirurgia extremamente dolorosa do ponto de vista físico e emocional, especialmente para uma mulher. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua interferência ali na situação de Marluce, Pai. Que o Senhor esteja ali com a sua mão saradora sobre ela e que a tua saúde venha sobre ela de um modo integral, Senhor, física, emocional e espiritualmente. Que aquela cicatriz ela feche, que aquele curativo, aquela ferida sare, mas sobretudo que emocionalmente ela não seja abalada, não seja atingida ou minimamente atingida, em nome de Jesus. Amém. Vamos apresentar diante de Deus as nossas impossibilidades, que não são poucas. Ó Deus bendito, ó Santo de Israel, ouve o nosso clamor nessa tarde, Senhor. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor receba aquilo que é absolutamente impossível para nós. Nós não sabemos como agir em situações, em determinadas situações aqui descritas que o Senhor já sabe. Situações que essas pessoas que estão nos ouvindo estão apresentando agora diante da Tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, fala ao nosso coração de um modo vivo e especial. Recebe as nossas petições e despacha-as segundo a Tua santa e soberana vontade,
em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco, desde agora e para sempre. Estejam com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.